Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria. Tudo bem, queridos de mim? Você já sabe, eu sou a pastora Ana Cláudia Lemos, da Igreja Apostólica Comunhão em Cristo, que fica aqui em Santa Luzia, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Tudo bem? Como é que você está? O meu desejo é que você esteja bem. Mas se você não estiver, que a graça do Senhor te visite hoje e com essa palavra. E você já sabe que eu tenho umas amigas aqui em casa e elas me contam coisas maravilhosas. Esses dias eu ganhei duas e elas são as Bíblias poderosas. Eu digo que você também tem em casa. E assim, elas dão direção para a minha vida e eu tenho certeza que é para a sua também. Nós vivemos tempos difíceis, né? E eu digo que as pessoas estão tão egoístas e egocêntricas, que elas individualistas, que até pra gente achar alguém, sabe, pra nos aconselhar, pra estar, de mãos dadas com a gente, é muito difícil, mas a Bíblia, ela tá sempre disposta, é a palavra de Deus. E eu quero deixar mais uma palavra de Deus sobre você. Eu digo que é a nuvem, né, para te proteger de todo o calor que você possa estar sentindo aí na sua alma. Sabe, aquele dia frio que parece que você não vai aguentar, e o Senhor vem, te aquece com uma palavra e te diz: filho, eu estou aqui, sabe, eu estou aqui te ajudando. E uma palavra que eu quero deixar sobre a sua vida está em João 21, eu vou ler para você hoje, tá? João 21, no versículo 3, diz assim: Simão Pedro disse-lhes: vou pescar. E eles o encorajaram: nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhes perguntou: moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhes responderam: não. Então Jesus orientou-os: lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram, e logo não conseguiam recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Eu sempre falo muito sobre coragem, né? E alegria. Acho que esses dois sentimentos é aqueles que nos garante todos os outros. E Pedro é uma referência de coragem. Aqui a gente, sabe, vê esse texto e eu olho para a vida de Pedro como muitos dias da nossa vida. Ele estava num dia que ele estava vivendo um grande conflito. Ele tinha acabado de negar o Senhor. E ele mesmo tinha se comprometido, sabe, de não negar e de ir com Jesus até o fim. E sabe, Pedro sempre era aquele discípulo que colocava a cara para bater, sabe? Ele saiu do barco, ele falava, sabe? Eu acho que Pedro, ele era autêntico, né? Ele não vestiu uma máscara. E eu sempre falo isso, querido e querida de mim. Abre seu coração para ouvir essa palavra, que talvez você seja assim. Sabe, sempre disposto a fazer o certo, o correto. Eu sempre digo que você não sai da sua casa e fala: hoje eu vou ficar bem, vou fazer tudo para ficar bem enrolado. A intenção do nosso coração sempre é acertar. E a de Pedro era assim, sabe? Sempre de acertar, sempre de querer agradar a Deus. Eu sempre digo que são as nossas atitudes, sabe, que mexem com o coração de Deus. Pedro foi exatamente escolhido por causa disso. Porque mesmo ele errando por fora, ele acertava por dentro. Ai, meu Deus. Sabe o que é acertar por dentro? É você ter a disposição de fazer exatamente as coisas para agradar a Deus, do jeito que eu falo. Mas
a humanidade de Pedro sempre aflorou do jeito que aflora a minha e a sua, querido. Você não é um semideus. Você vai falhar muitas das vezes, sabe? Você vai errar muitas das vezes. Mas é aquilo que, sabe, que o apóstolo Paulo fala, sabe? Que ele sempre quis acertar, até mesmo a carne dele não querendo fazer o certo. E o Senhor vê isso em mim e em você. Você pode estar vivendo num dia assim, como Pedro hoje. Eu quero deixar essa palavra sobre você. Quando ele se viu sozinho, quando ele viu, sabe, a besteira que ele tinha feito. Tipo, eu neguei o Senhor, eu não consegui, sabe, o êxito na minha palavra. Eu não consegui, eu não tive coragem, eu fraquejei. E aí a gente vê, sabe, que a tristeza, a angústia e até uma depressão foi tomando o coração de Pedro. E tudo que ele quis era sair daquela situação, sabe, voltar para o lugar de onde que Jesus o tirou. E a palavra de Deus diz que não somente Pedro, mas todos os discípulos foram com ele e ainda encorajou. Pedro, vamos mesmo pescar. Sabe, ele estava cansado e triste. E eu sempre digo que o desespero, sabe, ele nos tira os melhores, dois dos melhores dos nossos sentidos. A gente não escuta, né, direito, as pessoas falam na nossa volta, a gente não escuta e a gente não vê mesmo as coisas do jeito que elas são. E Pedro estava assim. E Pedro falou, eu vou pescar. Sabe, ele ia voltar para um lugar da onde Jesus tinha tirado ele há um tempo atrás. Pedro era pescador de peixes, né? Era pescador, e Jesus o encontrou naquela situação toda. E a palavra de Deus diz que quando Pedro recebeu o chamado de Jesus, Pedro largou as redes imediatamente. E a tristeza, muitas das vezes, faz isso comigo, com você, como fez com Pedro. A gente quer voltar para trás, sabe? A gente quer, sabe? A gente fica desejando as cebolas do Egito, sabe? Tentando, largar tudo, sabe? Deixar tudo, chutar o balde do jeito que eu falo, né? Sabe, voltar para a nossa realidade. Mas, sabe, você andar, sabe, do jeito de Deus é diferente do nosso. Nós somos humanos e muitas das vezes nós não vamos ter as respostas que nós precisamos. Mas nós sempre vamos ter a mão do Senhor nos acolhendo. E Pedro, sabe, desejou voltar atrás pela tristeza, pela angústia, sabe, pela depressão, pela frustração. Pedro estava frustrado por não ter conseguido êxito, sabe, naquilo que não era legal ao Senhor. E a palavra de Deus diz que ele foi pescar, ele voltou, mas você vê Jesus impressionantemente amoroso, cuidadoso. Deixa essa palavra entrar no seu coração como entra no meu, querido. Parece até sabe, aquela coisa que te levanta, que eu falo, sabe, quando Deus fala com você, sabe, eu tô aqui, eu entendo as suas fraquezas, eu entendo você. E aí, Jesus, ele é tão amoroso, tão cuidadoso, ele foi onde estava Pedro, restaurá-lo, sabe, dizer para ele, filho, você, sabe, fraquejou, mas eu estou aqui para te restaurar, para fazer você aflorar o seu amor por mim, se arrepender. Eu estava lendo em Marcos ontem, quando Jesus ele começou a pregar o Evangelho, ele dizia, arrependei-vos e credes no Evangelho das Boas Novas. É isso. Às vezes as pessoas hoje não esquecem de pedir perdão a Deus, sabe? Muito antigamente, as pessoas elas pregavam mais sobre o arrependimento. E a palavra de Deus diz que pecado confessado é pecado perdoado. Pedro precisava reconhecer para Jesus a sua fraqueza e mostrar para ele, e Jesus mostrar para ele que sem ele, Pedro não podia fazer nada. É isso, querido e querida de mim, que a gente precisa reconhecer que sem o Senhor nós vamos falhar. Sem o Senhor nós vamos querer voltar atrás, sabe? E Pedro foi buscado, foi encontrado novamente por Jesus no mesmo lugar da onde ele sabe, não deveria ter nunca mais voltado. Jesus é poderoso para te encontrar aonde você estiver.
Eu quero deixar essa palavra de Deus no seu coração. Sabe, não adianta você querer fugir do seu chamado, da sua vida, da missão que Deus entregou para você, querido. Sabe, Ele vai te achar. E Ele vai te restaurar, porque Ele te ama, sabe? Porque Ele quer ver o seu bem. A palavra de Deus diz que Ele falou, me dá aí, Pedro, sabe? Dá algo para comer. Jesus sabia que Pedro não tinha conseguido nada na força dele. Ele tinha pescado a noite toda. É feito eu e você, que fica querendo fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa força, querendo provar para Deus, sabe? Para as pessoas que a gente pode alguma coisa. A gente não pode nada. Como Jesus mesmo falou, sem mim nada podeis fazer. E aí Jesus falou, vocês não pescaram? Eu imagino a conversa. Tá bom, já que vocês não têm nada, eu vou ensinar vocês do jeito que vocês têm que fazer. Jogue a rede do lado direito. Isso Jesus estava falando para Pedro, faça do meu jeito. Ai, Senhor, faça do jeito de Deus, faça direito. Não faça do seu jeito, não faça na sua força. Como, sabe, a palavra de Deus fala, nem por força, nem por violência, mas pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. E a palavra do Senhor diz que Pedro fez o que Jesus falou. Ele já tinha pescado a noite toda, estava cansado, aquela coisa toda na força do braço. E ele jogou a rede do lado direito. A palavra de Deus diz que ele, sabe, ele viveu um dia maravilhoso, onde ele viu o dinheiro vir na mão dele. Sabe, os recursos, o humano, sabe, o natural, sabe, aquilo que podia colocar ele, sabe, numa colocação boa na cidade, ele vender aqueles peixes todos, 153 peixes, diz a história que eram todas as espécies do rio que tinha, vieram na rede, porque Jesus os chamou, entra na rede de Pedro. Mas sabe, aquilo não era importante para Pedro. A palavra de Deus diz que Pedro largou aquilo para lá e fez a vontade de Jesus de novo. Porque eu sempre falo que não é dinheiro que forma uma pessoa, sabe, um caráter de Deus. Não é isso. É poder, como o apóstolo Paulo disse, eu não fui falar com você sabe, na força, na retórica, naquilo que eu sei, no meu conhecimento. Eu fui na força e no poder de Deus. Então você que está aí fazendo tudo na sua força, indo de um lado para o outro, sabe, esquecendo que você tem um chamado, que Deus te chamou, sabe? E muitas das vezes o chamado que eu digo não é você ter um chamado específico de pegar o microfone. É uma missão na sua vida que você tem que cumprir, que você tem que fazer. Seguir a sua vida adiante sem você olhar para trás. Porque se você voltar, Deus te acha. Como eu estou dizendo essa palavra para você, Deus entende a sua fraqueza, a sua frustração, Ele entende tudo. E por isso mesmo, Ele sempre está alcançando você com uma palavra e te dizendo, arrependei-vos e credes, porque eu sou o poder que você precisa para conduzir a sua vida, sabe, em verdadeira harmonia. A palavra de Deus diz que Pedro foi restaurado e sob Pedro a igreja foi fundada. Porque Pedro sempre era corajoso, até para fazer as besteiras. Ele tinha coragem de fazer aquilo que ninguém fazia. Então, se você errou, sabe, se você fracassou em algum momento da sua vida, sabe, Ele te entende. Arrependa-se e fale, Senhor, eu reconheço que sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor nada eu posso fazer. E faça como Pedro, sabe, volte atrás, sabe, Senhor, eu te amo. Como Jesus perguntou para ele, Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo, sabe, confesse para Jesus hoje o sentimento do seu coração. Ele te entende e Ele te busca. E a palavra de Deus que eu quero deixar no seu coração é: você não tem como fugir. Você é uma pessoa marcada por Deus. Eu sempre falo que Deus, Ele modelou o homem e colocou o sopro, sabe, dele, sabe, dentro de nós. Sabe, Ele sabe quem somos, Ele sabe. E às vezes eu vejo as pessoas querendo mascarar um sentimento, sabe? Se colocar diante de Deus como se pudéssemos enganar a Deus com as nossas atitudes. Nós não podemos. Sabe que a palavra de Deus diz no Salmo que diante de um coração contrito, Deus não resiste. Então que você seja quebrantado, para você reconhecer aonde você errou e voltar, sabe? Fazer o caminho de volta.
em nome de Jesus, e voltar, sabe, para o Senhor. Não voltar para o Egito e nem da onde que Deus te tirou. Não volte para lá. Essa palavra que eu quero deixar sobre você hoje. Que o Senhor vai te ajudar. Ele vai te conduzir. Ele está te buscando com essa palavra, te pescando novamente. Volta. Em nome de Jesus, sabe? Volta para a sua vida, volta para o trabalho, sabe? Sai de dentro desse quarto de depressão, sabe? Dessas coisas que a gente fica fazendo no braço, sabe? Querendo fazer tudo do nosso jeito, dizendo, sabe, do meu jeito vai dar certo. Não vai dar. Tem que ser do jeito de Deus, querido e querida de mim. Então faz isso, tá bom? Fica na palavra de Deus e faça jogue a rede do lado direito. Isso é, faça do jeito de Deus. Como Davi, quando ele olhou para o gigante, ele falou, eu não vou, sabe? Eu tô com essas 5 pedrinhas aqui lisas do ribeiro, mas sabe como é que eu vou com você? Na força do Senhor dos exércitos. Ele fez do jeito direito, sabe? Ele jogou a rede do lado direito, do jeito de Deus. Isso que Davi fez. E foi isso que Jesus mostrou para Pedro, sabe? Faça do meu jeito, que tudo vai dar certo. A palavra de Deus diz que no primeiro discurso de Pedro, ele pescou 3.000 homens para o Senhor. É assim que Deus quer nos usar poderosamente para uma grande e maravilhosa obra. Ele precisa de você, sabe? Forte, corajoso, arrependido, sabe? E o amando, sabe? Para sempre. Se fortaleça com essa palavra. O Senhor te achou hoje, sabe? Volta. Volta para a cidade, para a rua e vai fazer exatamente o que Deus mandou você fazer. Sabe? Se fortaleça. O Senhor te ama, sabe? Te ama com todos os seus defeitos e com as suas qualidades. Mas com você, com seu coração arrependido, reconhecendo que sem Ele nós não podemos fazer nada. Fique na presença de Deus. Fique com a palavra do Senhor. Ela nos alimenta, nos fortalece. Que a palavra de Deus te acompanhe hoje, sabe? E que você receba essa nuvem, essa proteção e essa mão de Jesus falando, volta a fazer exatamente do meu jeito. Fique na presença de Deus. Um abraço apertado, demorado e carinhoso da pastora Ana Cláudia aqui do Rio de Janeiro. Tá bom? Onde você estiver, um lugar do mundo, que você seja visitado com o amor, sabe, de Jesus. Sabe, que te acolhe, te abraça e te diz, filho, eu amo você. Fique na paz, fique com Deus, se cuida. Tchau, tchau. Tchau.